E aí, tudo bem com você? Como você está? Hoje eu vim aqui para poder falar como que um ateu se tornou cristão. Eu acho importante começar falando que havia uma sensação de vazio dentro do peito, como se algo faltasse, como se faltasse algo que viesse preencher. E esse vazio gerava uma sensação de solidão, e mesmo rodeado de pessoas, eu me sentia sozinho, como se realmente faltasse alguma coisa que viesse preencher. E isso gerava uma certa ansiedade, porque mesmo rodeado de pessoas que eu amo, eu me sentia sozinho. Isso me deixava muito mal, isso me fazia ficar para baixo, eu me sentia no chão como se eu fosse um lixo. E essa ansiedade era terrível, era aterrorizante. Tinha dias que eu ficava sem dormir à noite, eu não entendia o porquê que eu estava sentindo aquilo. Eu tinha uma amiga que ela sempre falava de Jesus para mim. Mas mesmo assim eu ainda não acreditava, porque ela falava sobre algo que para mim não fazia sentido existir um Jesus que morreu na cruz, um Deus. E ela falava sobre esse Jesus e às vezes eu ria da cara dela com deboche, até colocava ela meio que para baixo e fazia ela acabar ficando mal por isso. Mas essa amiga ela nunca desistiu e ela sempre orou por mim e sempre insistiu em falar de Jesus. Um dia a gente estava numa aula de educação física e do nada eu comecei a sentir uma fadiga, uma falta de ar. Eu lembro que eu respirava meio que faltando ar, eu não conseguia entender o que estava causando aquilo, e aquilo começou a gerar muita ansiedade em mim. Quando eu fui ver, eu já estava tendo uma crise. E eu lembro de ter saído de onde eu estava e eu fui para outro lugar, só que eu não lembro de estar chegando nesse lugar. Eu só lembro de estar lá dentro de uma sala de aula vazia, abaixado com a cabeça no meio das pernas e chorando muito. E eu sentia como se eu fosse morrer naquela hora. E era estranho, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Essa amiga, ela estava do meu lado tentando me acalmar quando eu voltei à consciência, e ela estava falando sobre Jesus, e ela dizia que tudo ia ficar bem. E aquilo foi me acalmando. E a professora chegou, a professora falou: "Olha, já tem 3 anos que eu te acompanho e eu observo que você é como eu já fui um dia. E eu entendo que você não acredita em nada, mas eu posso te dizer que existe sim um Deus. Por mais estranho que seja, eu sei que você tem problemas, eu sei que você passa por problemas não só em relação a isso, mas você tem problemas pessoais e que isso te atrapalha muito, e que essas coisas influenciam você estar como você está agora. Mas eu posso te dizer que Jesus pode mudar todas essas coisas." E ela começou a falar essas coisas pra mim e eu falava: "Meu, como que ela tá falando essas coisas? Isso não faz sentido pra mim, mas isso tá me acalmando, isso tá me fazendo bem." E ela falou assim: "Alberto, você não acredita em nada, então você não tem o que perder. Por que que você não tenta?" Eu falei: "Mas como eu vou tentar acreditar em algo que pra mim não faz sentido acreditar? Não tem como, é totalmente contraditório." Ela falou: "Alberto, só pensa, você não tem mais nada a perder. Tenta." Um dia eu tava como você e sabe o que eu fiz? Eu falei assim: "Deus, se você realmente existe, se mostra pra mim." E eu falei: "Caraca, como que eu vou fazer isso, meu? Eu não consigo fazer isso." E elas saíram daquela sala, eu continuei ali chorando mais um tempo e pensando nessas coisas que foram faladas. E eu peguei e disse: "Deus, se você existe, se mostra pra mim." E alguns dias depois eu tava indo pra casa, e eu tava mal por causa de uma coisa que tinha acontecido comigo, e eu escorei a cabeça na janela. E eu falei assim: "Mas por que que eu tô tão mal com uma coisa tão boba que aconteceu?" E quando eu me questionei dessa forma, veio um reflexo no vidro do ônibus. E nesse reflexo, ele era escrito com letras douradas, como que de ouro. E era escrito assim: Deus. E eu falei assim: "Uai, mas como assim? Se não existe, por que que tá aparecendo isso pra mim do nada?" E no outro dia eu cheguei na escola e eu fui contar isso pra minha amiga. E quando eu comecei a contar pra ela, eu comecei a chorar e eu não entendi o porquê que eu estava chorando. E eu falei: "Não, realmente Deus existe." E nisso eu comecei uma busca onde eu buscava, parava, buscava e parava. Tipo, onde eu tentava, mas não conseguia. E um dia eu estava deitado no sofá da minha casa e uma voz sussurrou no meu ouvido. Ela falou assim: "Vá até o seu pai e perdoa ele." Eu viajei para encontrar com meu pai, ele estava internado no hospital.
E eu lembro que ele estava em coma e eu cheguei perto do ouvido dele e falei assim: Pai, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu nunca tive mágoa do Senhor. E eu gostaria de dizer que eu te perdoo, mesmo assim. E que eu te amo muito. E quando eu disse eu te amo, o meu pai acordou e falou assim: eu sei disso. E voltou a dormir. Umas horas depois, eu estava no banheiro. E quando eu estava saindo do banheiro, a mesma voz que sussurrou no meu ouvido, mandando eu ir até meu pai, disse o seguinte: é agora, o seu pai tá indo. E quando eu cheguei no quarto, meu pai tinha acabado de falecer. Mas de certa maneira, isso mostrou pra mim que realmente existia um Deus, porque o que mais explicaria um sussurro no meu ouvido dizendo essas coisas que iriam acontecer? E isso gerou uma fé em mim. E quando eu comecei a buscar mais, eu lembro de um dia eu ter passado na frente de uma empresa e falado assim: Deus, será que um dia eu vou trabalhar aqui? E um mês depois eles me ligaram para fazer uma entrevista e eu consegui um emprego. O meu irmão olhou para mim e falou assim: e aí, Alberto, o que você vai fazer com o dinheiro do seu primeiro salário? Aí eu peguei e disse: o primeiro dinheiro que eu vou tirar do meu salário, eu vou pagar a inscrição do retiro. E eu fui pro retiro. E eu cheguei lá ainda com o coração cheio de dúvidas e eu cheguei pro cara que estava ministrando a palavra no momento que a gente estava jantando e eu falei: olha, eu não acredito nessas coisas que você está falando, porque é muito estranho. Aí o cara sentou e começou a me explicar aquelas coisas e de alguma maneira quando ele dizia aquilo, queimava dentro de mim, eu sentia uma certa euforia, onde eu sentia eu quero isso, onde eu pensava, eu quero viver isso que você está falando, mas como que eu vivo isso? E quando a gente desceu pro lugar onde a gente se reunia, ele falou assim: quem quiser vir aqui à frente agora e entregar a vida para Jesus, venha. E nisso eu dei um passo de fé, eu criei coragem e fui. Quando eu dei esse passo, eu cheguei e a pessoa disse assim: ah, mas por que você está aqui? Eu falei: eu quero que você ore para que eu seja liberto de mim mesmo, de toda ansiedade, de todas as correntes que me aprisionam. E essa pessoa começou a orar por mim, começou a orar muito. E quando ele terminou de orar, ele me deu um abraço, eu voltei e sentei onde eu estava. Quando eu sentei onde eu estava, o chão saiu debaixo dos meus pés e eu vi toda a minha vida passar diante dos meus olhos. E nesse momento houve arrependimento. Houve arrependimento por tudo aquilo que eu tinha feito no passado, tudo aquilo que eu vivi um dia. E eu comecei a chorar muito. E quando eu estava saindo para ir embora, essa pessoa que orou por mim chegou e disse: Alberto, agora você vive uma nova vida. Agora você vive uma vida com Cristo, porque agora você é uma criança aos olhos de Deus. Você vive uma nova vida. E depois disso, eu comecei a viver de uma forma que eu nunca imaginei viver. Tudo aquilo que era tristeza sumiu e eu me sinto feliz sem explicações, mas eu sei que toda essa felicidade, toda essa alegria, ela vem de Jesus. O remédio contra o ateísmo, ele é esse passo de fé, ele é esse ato de coragem. O remédio contra o ateísmo é Jesus.